Você já se perguntou por que alguns casamentos, mesmo após uma grande crise, conseguem dar certo e alguns não resistem a pequenas brigas? Hoje eu quero te mostrar 7 princípios que você vai poder aplicar no seu casamento e que realmente vão te ajudar a restaurar a conexão entre você e o seu marido. Olá, eu sou a Thaís Ângelo, sou psicóloga e terapeuta de casais. O meu objetivo é ajudar casais a restaurarem a conexão nos seus casamentos, mesmo que pareça ter chegado ao fim. Mas antes de falar sobre o tema de hoje, eu já quero pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque toda semana eu trago vídeos novos para você. Então vamos lá para o primeiro princípio. Conhecer o mundo interior do outro, mesmo após anos de convivência. Um dos grandes segredos de casamentos felizes são que o casal nunca deixa de conhecer a pessoa que está com ele. E também um dos maiores problemas que os casais enfrentam é quando os dois acreditam que já sabem tudo sobre um ou sobre o outro. Não tem mais curiosidade, não quer mais saber sobre o que o outro pensa, o que o outro deixa de pensar. Então, grave isso. Primeiro você precisa entender que, para que você possa conhecer o outro, você precisa se interessar por ele. Então, os casais felizes, eles não param de se conhecer, mesmo após anos de convivência. Eles têm o hábito de perguntar sobre sonhos, medos, crenças, sobre o que passa na vida da pessoa. Porque a pessoa com quem você se casou há 10 anos atrás não é mais a mesma. Hoje essa pessoa pode ter outros tipos de pensamento, ela pode ter outros medos, outros anseios, ela pode estar com outros planos na cabeça dela. Então, quando você se interessa pelo outro, você se aprofunda no que ele sente. Então, você passa a conhecer o mundo interior da pessoa que está com você. E isso é um princípio que você não pode deixar de aplicar no seu casamento. Como fazer isso na prática? Você pode reservar alguns minutos do seu dia ou da semana para você perguntar para o seu marido, para sua esposa, qual é o maior sonho que ele tem hoje? Qual tem sido a maior dificuldade que ele tem passado nos últimos dias? Como você pode fazer parte disso? Como você pode ajudá-lo? É preciso que um tempo seja retirado para isso. Porque, de fato, quando um casamento está desconectado emocionalmente, fica difícil para o casal fazer isso de forma natural. Então, muitas vezes, você vai precisar fazer isso de uma forma mais controlada. Então, você coloca esse tempo ali estipulado na sua semana ou no seu dia, e você tem essa conversa mais aprofundada para entender o mundo interior do seu cônjuge. O segundo princípio é expressar aquilo que você ainda admira no seu marido ou na sua esposa. A admiração, ela é um antídoto contra o desprezo. Porque quando você admira a pessoa, você de fato vai sentir a vontade de estar com ela. Você vai sentir esse desejo pelo outro, porque a admiração ela vai partir do desejo, desse desejo de estar com a pessoa, de querer entender mais sobre ela também. Então, casamentos eles não acabam por falta de amor, mas sim por excesso de crítica, por escassez de elogios. Muitas vezes por deixar de fato de olhar para aquela pessoa como alguém que, apesar dos seus problemas, apesar dos seus vícios, né, apesar de todos os seus defeitos, ele é uma pessoa que também tem qualidade, que também tem as suas virtudes. E você, de fato, poder expressar essa admiração, expressar aquilo que você admira, aquilo que você sente por essa pessoa. Isso é muito importante para nutrir a afetividade entre o casal. É esse amor, afeto que precisa ser nutrido para que os dois consigam se reconectar emocionalmente. E como que você pode aplicar isso na prática? Você pode dizer para a pessoa, para o seu cônjuge, né, para a sua esposa, para o seu marido, você pode dizer: eu admiro isso em você. Quando você faz isso, eu admiro. Eu sou grata, ou eu sou grato por você fazer isso por nós. Eu sou grata por você trabalhar por nós, por você se doar por nós. A gratidão, a admiração, ela nutre essa afetividade dentro do relacionamento. Isso é muito importante. Isso é um princípio que não pode ser perdido dentro do seu casamento. O terceiro princípio, responder aos convites emocionais. O que é isso?
É você, de fato, ter pequenos gestos. É responder aquilo que o outro está te entregando emocionalmente. Então, ter pequenos gestos, como um olhar carinhoso, perguntar sobre o dia do outro, um toque, um beijo mais apaixonado, um carinho, um abraço, tudo isso são tentativas de conexão. Que é isso que vai sustentar a intimidade, respondendo às tentativas que a pessoa está te dando ali de presença. É isso que vai sustentar essa intimidade entre vocês. É quando o outro está dando um passo de aproximação, o outro está se doando em amor, em carinho, em toque, em gestos, e você de fato responde a isso. Ele está te convidando emocionalmente para se conectar. Então, que você possa responder isso. E como que eu faço isso no meu casamento? Quando o seu cônjuge disser: olha isso aqui, olha o que eu fiz, olha o que eu trouxe para você. Não responda com indiferença. Não fale como se aquilo não fosse importante. Não demonstre que você está de fato rejeitando, que você está rejeitando o vínculo. Porque isso, de fato, vai atrapalhar com que vocês dois consigam, de fato, se conectar emocionalmente. Então, quando o outro trouxer algo sobre a vida dele, como eu disse, olha isso aqui, olha o que eu estou fazendo, olha que legal, ainda que para você não seja interessante, ainda que naquele momento para você isso não faça o menor sentido, dê uma resposta. Responda com carinho, com amor, com presença e não com indiferença. Não faça isso, porque isso afasta vocês emocionalmente. O quarto princípio: ter humildade dentro do seu casamento. Cônjuges que não aceitam que o outro fale sobre ele, que tende a tomar decisões isoladas, que tendem a se ressentir muito, a se afastar demais. E isso acaba minando a conexão emocional de vocês dentro do casamento. Cônjuges que não aceitam que o outro fale sobre algo, que vem tudo como ataque, tudo como algo de ruim, como crítica, faz com que o outro cada vez mais se afaste, se isole também. Porque se o outro não pode falar aquilo que ele está vendo, aquilo que ele está sentindo, ele acaba se fechando. E se o outro vê tudo como crítica, como ataque, ele também vai se isolar. Isso acaba se tornando, de fato, algo difícil dentro do casamento. E quando a pessoa quer tomar decisões isoladas, ela acaba gerando um ressentimento, um afastamento também no cônjuge. Então, é importante ter essa humildade dentro do relacionamento para entender quando que o outro está dizendo algo que, de fato, aquilo precisa ser melhorado. Que, de fato, eu faço isso mesmo, eu parar, eu refletir se aquilo, de fato, tem a ver comigo. Se eu posso melhorar, se aquilo é um ponto de melhora. Como que eu faço isso na prática? Quando o outro vier te apontar algo, quando o outro disser algo a respeito de você, não rebata, não se arme, não tente fazer com que logo de cara já dê uma resposta. Fale, ok, você está me dizendo isso, então eu vou pensar sobre. Dê um tempo para que você possa refletir e pensar sobre isso. E depois você traz se de fato você entendeu que você realmente faz aquilo ou não. E depois você traz para uma conversa com seu marido, com a sua esposa, mas de uma forma que não vire uma briga, que você não se arme, que você não se isole, que você não se cale. Esse princípio é muito importante para que o diálogo tenha frutos dentro do casamento. Então, não negligencie isso daqui, tá bom? Esse é um dos pontos principais. O quinto princípio: saber conversar sem atacar. Nem todo problema no casamento é um problema que precisa de fato ser conversado. Ou nem todo problema é eterno. Muitos problemas dentro do casamento, eles são práticos e eles podem ser resolvidos numa comunicação ali, né? Numa comunicação mais saudável. Ou tem muitas coisas também que não vão precisar ser conversadas. Nem tudo no casamento precisa virar uma DR. Aliás, as DRs muitas vezes não dão em nada. Muitas vezes, o que vai fazer com que a resolução desses problemas, que de fato são problemas ali mais práticos, é um diálogo mais saudável e também mais prático. Que não fique aquela coisa interminável, cansada, a pessoa se cansa, que seja algo que seja cansativo. Porque acaba não levando em lugar nenhum e ficam rodando num ciclo de uma conversa que não chega de fato à resolução. Então, como fazer isso na prática? Suavizar a abertura da conversa.
Fazer alguns pontos ali, fazer alguns ajustes durante a conversa. Ter consciência sobre o que de fato precisa ser conversado. Se durante a conversa os ânimos começarem a se exaltar, um precisa ceder, alguém precisa ceder, aceitar um pouco mais e estar mais aberto a receber. Como eu falei, nem tudo é crítica, nem tudo é ataque. Entender o que o outro está trazendo, de fato se aprofundar no que o outro está dizendo. Lá no primeiro princípio, você de fato se aprofundar no que o outro está trazendo, no diálogo, na conversa, se interessar pelo outro. Então, saber conversar sem atacar. Como que você vai fazer isso? Não se armando logo de primeira. No princípio anterior eu falei. Não fazer com que já de fato você responda. Começar a ter esse autocontrole. Se o outro trouxe algo, não rebater logo de primeira. Respirar, em tentar entender o que o outro está trazendo. Se precisar de um tempo para digerir aquilo, dê esse tempo. Mas é lógico que não serão silêncios prolongados, mas é um tempo para você refletir sobre aquilo. Então, esse princípio também é muito importante para que o diálogo possa gerar frutos. O sexto princípio, entender o que está por trás dos conflitos. Eu estou usando como base aqui, para esse vídeo, o livro do John Gottman, que é onde ele fala que 69% dos conflitos conjugais, eles vão permanecer. Isso significa que eles não vão desaparecer com o tempo. Esses conflitos eles vão permanecer ali, mas eles podem ser acolhidos com respeito. Então, por exemplo, se vocês têm um problema dentro do casamento, que é sempre aquele problema da louça, o que está por trás disso? Por que sempre tem esse mesmo problema, esse mesmo conflito? O problema ele pode não ser a louça, mas muitas vezes o sentimento de não ser respeitado, o sentimento de não ter aquele companheirismo. Muitas vezes o que está por trás disso, dessa louça que sempre gera um problema dentro do casamento, às vezes nem é o fato da louça estar ali, mas como você se sente em relação a isso. Então, entender o que está por trás do conflito? O que está por trás disso? Como trabalhar isso dentro do relacionamento? Como fazer isso? Quando algo sai muito do controle, quando uma pessoa tem uma reação muito exagerada para um problema, tentar entender o que isso representa para a pessoa. Por que você está sentindo assim? O que isso representa? O que isso te traz? Por que você se sente dessa maneira? Isso daqui evita muitos problemas, muitas discussões. É simplesmente essa pequena frase. O porquê você está assim? O que você está sentindo? Por que você se sente assim quando não lava a louça? Você está entrando no mundo daquela pessoa, no mundo interior dela, lá o primeiro princípio. Entrar no mundo interior. Então, se muitos problemas conjugais, eles vão permanecer, que são de fato problemas que acontecem no dia a dia, isso não significa que eles não podem ser trabalhados, acolhidos e ser de fato resolvidos naquele momento, para que não vire uma eterna discussão. Então, esse princípio também passa a ser muito importante para você aplicar no seu casamento e ver os resultados. E o último princípio, e claro, um dos princípios mais importantes, é você criar um sentido de vida compartilhado. Casais felizes constroem uma cultura conjugal juntos, ou seja, casais felizes constroem um plano de vida a dois. Vivem com isso em mente. Tudo que forem fazer é de fato voltado para o casamento, para a vida a dois. Então, o casal sabe quais são os seus planos, quais são os seus valores, quais os seus sonhos em comum. Eles têm rituais em comum. Esse casal que cria esse plano de vida a dois, eles têm um campo comum. O que é esse campo comum? É quando, de fato, os dois estão no mesmo lugar, na mesma posição, olhando para a mesma direção e querendo as mesmas coisas. Então, eles sabem os seus princípios, os seus valores, os seus sonhos, os seus desejos, as suas metas. Não vivem apenas como colegas de quarto ou apenas como dois amigos, duas pessoas que estão apenas existindo.
Eles se enxergam de fato como duas pessoas, como uma equipe, como duas pessoas que precisam estar com o olhar voltado para o mesmo lugar. Então, casais felizes constroem essa cultura conjugal, esse olhar voltado para o casamento, para planos em comum. É muito comum a gente ver casais que são casados, moram juntos, mas vivem vidas individuais, vivem vidas separadas. Cada um com o seu sonho, cada um com seus planos, cada um com o seu dinheiro, tudo separado. Isso não funciona dentro de um casamento. Porque, de fato, um casal, quando os dois se unem em uma só carne, tudo vai trazer para que os dois vivam essa vida a dois. Como que a gente aplica isso no nosso casamento? Criando jantar em família, jantar juntos. Você ter aquele momento do casal, aquele momento dos dois, por exemplo, orarem juntos. Ter este momento de fortalecer a espiritualidade, ter planejamento familiar, planejamento do futuro, definir metas financeiras, onde o casal senta junto, conversa sobre finanças, conversa sobre o futuro, onde esse casal consegue, de fato, ter um diálogo sobre os seus sonhos, sobre aquilo que ele gostaria que o outro apoiasse. Isso daqui fortalece o nós, fortalece o plano de vida 2. É aqui onde vocês vão construir a aliança viva, onde isso não vai se perder, onde vocês não vão se perder com o tempo. Estes 7 princípios que eu trouxe aqui para você não são apenas uma teoria, mas sim, eu trouxe para que você possa aplicar no seu casamento. Se você quer se aprofundar neste tema que eu trouxe aqui para você, aqui foram apenas 7 princípios, mas conheça o meu e-book Revivendo o Amor, aonde tem 21 passos práticos para você começar a restaurar a conexão no seu casamento. Você pode clicar no link que está aqui abaixo e acessar a página para mais informações sobre o meu e-book. Se você quer fazer isso com ajuda profissional, agende sua sessão comigo. Clicando no link aqui abaixo também, você pode ser direcionada aonde você vai ter todas as informações sobre como que funciona o meu trabalho, o meu atendimento, e eu posso te acompanhar neste processo de restauração do seu casamento. Nós nos vemos no próximo vídeo e eu já quero pedir para que você curta, comente e compartilhe com alguém que precisa saber sobre esses 7 princípios e melhorar o seu casamento, fazer este casamento dar certo. E deixe também as suas dúvidas, porque elas podem se tornar o tema dos próximos vídeos. Nos vemos na próxima semana.